Olá pessoal, bem-vindos ao canal Codemeu. Meu nome é José Rogério e nesse vídeo nós vamos praticar a escrita de hipertextos. Muitas pessoas que estão começando a conhecer a informática, principalmente as linguagens de programação, quando começam a trabalhar com front-end, já querem editar sites, já querem fazer aqueles grandes blogs, porém tem dificuldade até de escrever na forma de hipertextos. Hipertexto é uma fusão de várias mídias em um único local. No caso, o hipertexto ele contém a linguagem escrita fundida junto com outros recursos de mídias, como vídeos, imagens, sons, links que levam a outros textos. Então nós temos aí um conjunto de recursos, no caso uma fusão desses recursos, e nós chamamos de hipertexto, que é uma forma de hipermídia. Qual a diferença da hipermídia, então, com multimídia? Na hipermídia, nós temos uma fusão desses recursos. O multimídia é a reunião dos recursos audiovisuais e geram informação. A prática de criar hipertextos vai ajudar bastante na compreensão dos recursos de HTML, folhas de estilo, CSS, e também a própria linguagem de programação JavaScript, todas fundidas num único local, que é o hipertexto. Então, assim, praticando a escrita de hipertextos, vocês vão conseguir ter uma praticidade de elaborar, no caso, sites que nada mais são do que um conjunto de hipertextos. Nesse caso, então, nesse primeiro vídeo, nós vamos trabalhar com listas, cabeçalhos, parágrafos e a utilização de folhas de estilo para aplicar recursos no HTML, que é a linguagem de marcação. Vamos, então, utilizar um editor. Vocês podem utilizar um editor de código que mais se sintam confortáveis. No caso, eu vou utilizar aqui o Visual Studio Code, mas vocês podem utilizar até o bloco de notas se quiserem, tá? Antes de mais nada, eu vou abrir aqui o nosso CMD. Aqui no terminal, vou dar um comando cd espaço 2 pontos para ir num diretório acima do que eu estou. E mais uma vez cd 2 pontos, aí eu vou chegar no diretório raiz. Agora eu vou criar aqui um novo diretório ou uma nova pasta, como preferir. md, vou dar um nome de hipertextos. Criei o meu diretório. Vou dar um comando aqui dir, e aí eu vou localizar aqui o diretório que eu quero, chamado hipertextos. Eu vou dar um comando aqui chamado cd hiperttab. Ele acaba de preencher o nome do diretório que eu quero. Eu dou um enter, pronto, entrei dentro do diretório que eu quero, hipertextos. Vou dar um comando chamado cls para limpar a tela. Agora eu vou criar um arquivo. Como que eu crio arquivos aqui dentro do nosso terminal? Muito simples. Vou dar um comando chamado tape no sinal de maior, e aqui eu vou escrever o nome do arquivo que eu quero. No caso, vou dar o nome de texto
.html. Lá no comando dir, localizei aqui o texto. Essa pequena introdução só para a gente começar a trabalhar um pouquinho com o terminal. Tá? Vou fechar o nosso terminal. Vou abrir aqui o Visual Studio Code. Vou clicar aqui no explorador. Vou clicar em abrir pasta. Ou abrir diretório, como vocês preferirem. Vou selecionar aqui o computador. Vou clicar aqui em disco local e selecionar aqui o nosso diretório, hipertextos. Vou clicar aqui, selecionar pasta ou diretório como preferir. Clicar aqui que eu confio no autor do texto, no caso sou eu. E aqui temos o nosso diretório hipertexto e dentro dele o arquivo texto.html. Para facilitar aqui o trabalho que nós vamos fazer, eu tenho selecionado aqui alguns recursos, algumas extensões no Visual Studio Code. Minha preferência a extensão IntelliCode. Vai facilitar bastante aqui na escrita do que nós vamos precisar aqui, que é o HTML. Vou selecionar aqui o arquivo texto.html. Então aqui nós vamos começar a digitar então a estrutura do nosso HTML, que é a linguagem de marcação, onde eu vou começar a preparar meu primeiro hipertexto. Eu posso aqui digitar HTML e aí vai aparecer aqui alguns recursos para ele já preparar o primeiro a estrutura. Só que eu não vou utilizar esse recurso. Nós vamos fazer aqui tudo manual mesmo. Então nós vamos criar aqui a primeira instrução, que é para o navegador saber que o nosso HTML será na versão 5, que é a última versão do HTML. Então, escrevo sinal de menor, exclamação, aí escrevo doctape HTML. Sinal de menor, pronto. Essa extensão. Com essa instrução, o navegador saberá que nós estamos utilizando aqui a última versão do HTML. E agora eu vou colocar aqui a minha primeira tag. O que você disse, Rogério? Sim, eu disse tag. Tag, então em inglês. Tag seria um elemento HTML. Tá? Então, nosso primeiro HTML, a tag seria a HTML propriamente dita, com a propriedade chamada de lang. E aqui eu vou definir a linguagem que eu vou utilizar. No caso, PT-BR, português-BR. Fecha a tag. Pronto. Então aqui tem a tag de início e a tag de final, no fechamento dela. Pronto. Dentro dessa tag aqui, agora eu vou utilizar a tag read. Sinal de menor. Read. Essa tag read é aqui que eu vou incluir os nossos meta tags. O que seria um meta tag? É uma tag que define informações sobre os dados utilizados no documento. Ok, que informação que eu vou utilizar? A primeira aqui, meta. No caso, vou colocar aqui a codificação que eu vou utilizar aqui, char7 UTF-8, que é a codificação de caracteres que eu vou utilizar aqui no meu hipertexto. Isso aqui é padrão, tá? Agora eu vou colocar uma outra meta tag, que é a descrição. Name, no caso, description,
E aqui eu vou descrever do que se trata esse hipertexto. Content será listas com HTML. Aqui. Outra meta tag. Meta. Aqui agora eu vou colocar quais são as letras que eu vou utilizar aqui para facilitar a procura do meu hipertexto pelos motores de busca dos navegadores. A tag aqui, name, description, isso aqui é a descrição, também será utilizado pelos mecanismos de busca. Então agora eu vou colocar as keywords, name, ou seja, as letras, palavras, perdão. Então, keywords, então a gente coloca aqui content, vamos colocar aqui HTML e vou colocar aqui listas com HTML. Perfeito. Outra meta tag, vamos dar um name aqui, autor, content, o meu nome. Todas essas informações serão utilizadas pelos mecanismos de busca. E agora eu vou utilizar aqui uma meta tag bem importante, que é a viewpoint. A viewpoint aqui, a gente utiliza ela para que o nosso texto seja compatível com vários dispositivos, no caso tablets, computadores, notebooks, celulares, que ele tenha um visual responsivo, ou seja, ele se adapte aos diferentes tamanhos de tela. Então, para isso, nós vamos colocar aqui as instruções de width igual device width. Com essa instrução aqui está errado. Ou seja, a primeira informação ele vai se adaptar com o dispositivo e a escala inicial scale, vai ser igual a 1.0. Com essa informação aqui, a gente já consegue um designer responsivo, ou seja, um designer que será adaptativo a diferentes tamanhos de telas. Outra meta tag aqui, o title. Nesse tipo de tag aqui, então eu tenho uma tag de abertura e de fechamento. Por quê? Porque eu vou colocar uma informação entre elas. Ao contrário, as meta tags aqui, eu não preciso de tag de fechamento. Já quando eu vou incluir instruções, então aí eu preciso colocar aqui a tag de abertura e fechamento, porque eu vou ter um elemento entre elas. No caso aqui, o elemento de título da minha página. Esse título vai lá naquela aba da janela do navegador. Nesse caso, vou dar o nome de listas. Ok. Terminamos aqui a nossa tag read, que é a tag onde eu vou incluir os metadados que contêm as informações sobre os dados que eu vou utilizar aqui no meu hipertexto. Ok. Próxima tag, a body, que é o corpo do nosso hipertexto. Agora eu vou colocar outros elementos aqui HTML, né? Então daqui para frente eu vou falar em tag, a gente sabe que tag é um elemento HTML. Nesse caso eu vou colocar uma tag aqui de cabeçalho. Como eu coloquei o IntelliSense, eu não preciso colocar mais o sinal de menor e maior. Eu simplesmente já vou digitando as tags,
o próprio IDE vai conseguir identificá-las. Por exemplo, vou digitar aqui H3. Apareceu ali, dou um Enter, e ele já inclui para mim a tag de abertura e fechamento do H3. Aqui, como a tag de cabeçalho, eu tenho do H1 até o H6. A diferença é o tamanho que vai ficar a letra. Nesse caso, o H3 já é uma letra em tamanho bom. Vou aqui dar o nome de lista ordenada. Então, nós vamos criar aqui uma lista ordenada. Primeiro eu vou trabalhar com as listas, né? Depois eu vou começar a fazer um texto utilizando as listas. Aqui simplesmente para a gente conhecer aqui o que é lista ordenada, lista não ordenada, ou seja, lista desordenada, e depois a lista de glossário. Nós vamos trabalhar com as 3 listas. Então, vamos começar com a primeira lista ordenada. OL. E aqui agora os itens da lista, que é o LI. Eu vou colocar aqui alguns jogos que eu gosto aqui. Call of Duty. Infinite Warfare. Halo 2. Fallout 4. Mass Effect Andromeda. Ok. Vamos dar um Ctrl S para salvar o conteúdo. Vamos ver como é que está ficando então. O que é uma lista ordenada? Vamos clicar aqui nos diretórios para localizar onde está meu diretório de hipertexto. Ele está aqui na raiz C. Hipertextos. Então está aqui o nosso hipertexto. Vou clicar aqui nele. Ali, a lista ordenada. Podem ver que nós temos aqui a identificação por número. 1, primeiro item, segundo item, terceiro item, quarto item. Então aqui nós temos uma lista ordenada. Vamos minimizar aqui o navegador. Vamos voltar aqui à nossa IDE. Aumentar um pouquinho aqui o tamanho da tela. Aí, melhor. Bom, isso aqui é uma lista ordenada, porém ela começa no número 1, 2 ou 3. Rogério, quando eu quero que a minha lista comece a partir de um determinado número? Muito simples. Eu vou aqui na tag de início, OL, e aí eu digito o comando start, igual, vamos lá que eu quero que comece a partir do número 5. Ctrl S, vamos abrir aqui no nosso navegador, vamos atualizar aqui. Tá lá, começou a partir do 5. Então, 5, 6, 7, 8. Daqui é a nossa lista ordenada. Tá bom. Vamos agora colocar um outro tipo de lista, que é a lista... em lista ordenada vamos fazer outra coisa. Por exemplo, eu quero que a minha lista, em vez de números arábicos, que ela comece com números romanos. Muito simples. Digita aqui tape e aqui eu seleciono qual número que eu quero ou letra, né? Então eu quero aqui o I maiúsculo, que seria 1 em números algarismo romano. Ctrl S. Vamos abrir o navegador e vamos atualizá-lo. Olha lá. Então mudou aqui para os números romanos. Legal. Vamos agora escrever aqui um outro tipo de lista. Então vamos aqui H3.
lista desordenada. Vou copiar esses itens que eu fiz aqui. O L para lista desordenada, lista ordenada, OL, lista desordenada, a tag UL. Vou colar aqui. Ctrl S. A gente vai receber uma nova lista. Vamos atualizar o navegador e aqui a lista desordenada. Podem verificar que em vez de aparecer a numeração, aparece simplesmente uns pontinhos aqui, onde eles marcam os nossos itens. Ok. E se eu quiser mudar aqui, no caso, a figura que aparece aqui mostrando os itens? Coloco no type, perdão. Vamos selecionar aqui um type, um square, que é o quadrado. Ctrl S. Vamos lá. Olha lá. Mudou. Em vez de eram umas bolinhas, agora viraram quadradinhos. Na lista desordenada, eu também posso colocar aqui outras figuras caso vocês queiram, tá? Agora nós vamos colocar a lista de glossário. No caso, a gente usa aqui o DL. DL, vou repetir os itens. Vamos copiar e eu vou colar aqui. Ctrl S para salvar. Tá. Aqui vai mudar um pouquinho. DT. Aí na lista de glossário eu vou colocar aqui games. E aqui em vez de LI é DD. Lista de glossário ela muda um pouquinho. Rogério, você poderia simplesmente substituir aqui usando o recurso da IDE. Mas eu vou usar desse jeito, principalmente para vocês que estão aprendendo. Vamos aqui, atualizar. Aqui a nossa lista de glossário. Então, games aqui. Vejam que eu utilizei aqui o recurso DL para mostrar a lista de glossário. O DT, que é o índice, né? Aqui, que é o games. E depois os itens vão aparecer dessa forma. Então aqui nós temos uma lista de glossário. Tá? Bom, pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dificuldade? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui, nós vamos digitar o nosso primeiro hypertext, né? Nosso primeiro hipertexto, e eu vou pegar aqui uma receita. Nós vamos digitar uma receita. Uma das melhores formas de se praticar a criação de hipertextos é você pegando textos que existem na forma tradicional e traduzi-los aqui para o HTML, utilizando os recursos do HTML. Para a alteração de tamanho de letra, o tipo de letra, cores, a gente utiliza folhas de estilo. Tá? Por enquanto não estou utilizando folhas de estilo. Vamos aqui apagar tudo que eu escrevi. Ficamos só no body. Bom, Rogério, você vai fazer aqui uma receita? Sim. No caso aqui, vamos entrar aqui na... Aproveitar o Edge que está aberto. Vamos procurar aqui no Google. Receita
pegar aqui. Vamos pegar uma receita de torresmo. Isso aqui não está no formato legal. Aqui, legal. Vocês podem ver, isso aqui é um hipertexto. Tá? A gente só vai utilizar por enquanto os recursos aqui textuais. Nós vamos traduzi-los aqui para o nosso HTML. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, o nome dele aqui é torresmo. Receita de torresmo. Então vamos mudar aqui então. Na descrição, vou colocar aqui receita de torresmo. Lembrando que a receita não é minha, estamos pegando da internet, mas é só para a gente ter um texto aqui para a gente encaixar aqui nas nossas tags. Montente, receita, torresmo, algumas palavras aqui, uns keywords. Ok. Então vamos começar. Vou colocar aqui um H1, por exemplo. Torresmo. Ok. E agora vou colocar um parágrafo. Um elemento de parágrafo. Vamos aqui então. Vamos copiar aqui esse texto. Copiar. Vamos colar aqui no nosso parágrafo. Aqui temos um primeiro parágrafo aqui. Vou fechar esse parágrafo aqui. E aqui é o segundo parágrafo. Ok. Vamos voltar aqui no nosso texto. Ok. Aqui os ingredientes. H3. Ingredientes. Para os ingredientes, vamos ver que tipo de lista que ele utilizou. Aqui ele colocou uma lista não ordenada. Então vamos lá. O L e só copiar e colar. Vocês podem pegar até um livro de receitas, caso queiram, em vez de pegar aqui da própria internet. Vocês podem pegar artigos, por exemplo, jurídicos, principalmente artigo jurídico, que ajuda a gente bastante a treinar a criação do hipertexto. Os ingredientes, coloquei aqui a lista não ordenada. Modo de preparo. Então, modo de preparo, vamos lá, H3. Modo
Modo de preparo. E aí agora ele utilizou o que? A lista ordenada. Ali, Ctrl V, ali, Ctrl C, Ctrl V, ali. Eu nem sei se essa receita aqui é gostosa, tá, gente? Depois vocês me contem. Quem for tentar fazer isso aqui. Lá. Tá aí. Nossa lista ordenada. Tá bom. Vou terminar por aqui. Colocar um parágrafo por minha conta. Sirva pesquise novas receitas em nosso site. Depois aqui eu vou colocar aqui um link, tá? Vamos salvar, arquivo salvar ou Ctrl S. Vamos aqui então, aqui, o nosso hipertexto. Então temos um hipertexto de torresmo, explica o que é, os ingredientes com a lista não ordenada e o modo de preparo com a lista ordenada. Vamos diminuir aqui. Podem ver que o nosso texto ele está responsivo, ele se adapta aos diferentes tamanhos de tela. Então isso aqui está pronto o nosso hipertexto, bem simples. Nós vamos colocar outros elementos aqui em outros textos. Por enquanto estamos trabalhando só com as listas ordenadas, tá? Rogério, vamos colocar aqui um link? Ok, vamos colocar um link aqui nesse hipertexto. No caso aqui no site. Vamos entrar aqui de novo qual que é o site. Vamos apagar aqui. Tá aqui. Receitasglobo.com. Fazemos propaganda aqui do site. Aqui então, nós vamos colocar aqui o link. Vamos colocar aqui a tag A. Aqui Ctrl C, Ctrl V. A tag A, que é a tag de link.
Então ela tem essa aqui a propriedade aqui, é onde eu vou incluir a URL. A URL é essa, que é o endereço do site, e aqui eu vou escrever site. Um ponto aqui. Ctrl S. Ah, importante. Target, eu vou colocar blank. O que quer dizer? Que ao selecionar esse item, ele vai levar vocês até o site, porém ele vai abrir uma nova aba, ele não vai fechar aqui o nosso hipertexto. Vamos voltar aqui no nosso hipertexto. Vou fechar aqui essa janela. Vou atualizar. E aqui nós temos o link. Vou clicar aqui no link. Abrimos uma nova guia, onde podemos ver o site principal. Ou seja, no nosso hipertexto, eu usei o link para levar vocês até um outro site. Tá? Até aqui tudo bem? Tranquilo para quem está aprendendo? Quem já sabe, fica tranquilo, pode fazer outras coisas. Aqui é mais para quem está aprendendo. Tá? Ok, fizemos então esse conteúdo, porém a gente vai começar aqui, como eu disse, a gente vai mexer com cabeçalhos, então a gente vai começar a trabalhar agora. Também eu vou utilizar aquela lista de glossário. Tá? Vamos então fechar aqui. Vou apagar tudo isso aqui. Todo body. Então aqui eu vou colocar aqui para a lista de glossário. Deixa eu pegar um texto aqui. Estou procurando aqui. Eu tenho um livro aqui de termos médicos. Vou pegar esse aqui, vou pegar... Ah, esse aqui tem o nome de algumas doenças. Que coisa. Vamos lá. Vou colocar aqui glossário de termos médicos. Vamos mudar aqui então a descrição. Termos médicos. HTML. Termos médicos. Então aqui nós vamos começar então a trabalhar com as nossas listas de glossário. BL. Vamos colocar o DT. Vamos colocar aqui icterícia. DD. Então começamos aqui. Pigmentação amarelada da pele em mucosas. Em mucosas devido ao aumento da concentração de bilirrubina no sangue. Vamos colocar um outro TT agora. Vamos colocar aqui imunização
imunização. Imunização. DD. Processo mediante o qual se adquire. Onde eu estava? Mediante o qual se adquire de forma natural ou artificial. A capacidade de defender-se. Aí vai embora o texto. Ok. Salvar. Então aqui é uma lista de glossário. Então ficou assim. Primeiro nome aqui de icterícia, aí eu falo o que é, imunização, aqui eu falo o que é. Eu posso até colocar aqui, por exemplo, no H3, termos médicos, Ctrl S, aqui. Geralmente aqui a lista de glossário também se utiliza quando a gente quer enumerar leis, quando a gente quer falar sobre leis, né? Então a gente coloca aqui a lei tal e o que significa, né? Também dá para fazer dessa forma. Deixa aqui. Agora nós vamos começar então a trabalhar um pouquinho com folhas de estilo, ou o CSS. Quando a gente está fazendo somente um texto, um hipertexto de uma única página, a gente pode aplicar algumas regras de estilo na própria página. Ou seja, eu vou incluir aqui o nosso CSS, a nossa folha de estilo, de forma interna. Quando eu tenho vários hipertextos, né? Eu tenho um site contendo várias páginas, aí é preferível você fazer um arquivo externo para o CSS com as regras de estilo. E por último, é possível também incluir regras de estilo de forma inline, ou seja, na própria linha que tem a tag, onde eu quero aplicar o estilo. Eu não recomendo fazer dessa forma. Então eu vou colocar aqui as três formas. Vamos colocar aqui um texto. Vamos colocar aqui uma lista desordenada. E aqui eu vou colocar alguns itens. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, esta é a espessura de fonte 800, por exemplo. Ali. Vou colocar aqui esta cor de fonte é verde. Ali. E agora eu vou colocar aqui estilo de fonte itálico. São todos os exemplos de estilização. Esta fonte é do tipo Arial. Vamos ver cor, espessura, fonte.
Vejam o fundo de cor azul. Legal. Para aplicar uma regra de folha de estilo interna, a gente usa a tag style ou estilo. Então aqui eu vou digitar aqui o que nós chamamos de CSS. Tá? Mas como que eu vou aplicar a regra de estilo aqui para esses itens? Então cada um dos itens eu vou dar um nome aqui, uma identificação que é o ID. E nesse ID aqui eu vou colocar um nome. No caso aqui eu vou colocar primeiro parágrafo, o primeiro item. Esse ID aqui, segundo, esse outro ID aqui, terceiro, esse outro ID quarto, esse outro ID aqui, quinto. Tá bom. Então agora eu vou aplicar aqui as regras de estilo. No CSS, nós vamos colocar aqui algumas regras para a gente aplicar o estilo. Então, esses ID aqui, nós vamos chamar de seletor. Os seletores podem ser as tags propriamente ditas, no caso seria a ID, né? A tag, ou pode ser uma classe, ou pode ser um identificador, um ID. Qual que é a diferença? Eu posso utilizar, por exemplo, aqui o nome da tag, por exemplo, P, e colocar dessa forma aqui. E aqui eu vou colocar na propriedade um valor. Ou posso, se fosse uma classe, um ponto, e eu coloco um nome específico. Vou colocar class aqui, mas poderia ser qualquer outro nome. Para o ID, identificador, a gente usa a cerquilha. No caso aqui, vou colocar a cerquilha primeiro. Esse ID refere-se a esse item. Então aqui é a espessura da fonte. Então, fonte, espessura, weight, vou colocar aqui 800, né? 900. Ok. Tá aqui minha primeira regra de estilização, tá? A espessura da fonte. Vamos aqui para o segundo. Hashtag segundo. Então, aqui a cor da fonte tem que ser verde. Então, color. Qual que é a cor mesmo? Verde. Green. Identificador terceiro. Estilo da fonte itálico. Fonte family. Vamos procurar aqui onde... não é fonte family. É fonte style. Fonte style italic. O último aqui, fonte do tipo Arial. Então aqui nós vamos aplicar aqui aí sim. Quarto. Fonte family Arial. Aqui. Nesse caso eu vou colocar só Arial. Por fim, veja o fundo de cor azul. Quinto ID.
fundo de cor azul. Fonte, não, que é background. Background, color, azul. Ctrl S. Vamos ver como ficou a estilização disso aqui. Olha lá, espessura da fonte, cor de fonte, o estilo itálico, o Arial e aqui o fundo azul da fonte. Então conseguimos estilizar. E como que eu faço isso aqui, se fosse inline, se fosse aqui, aplicar o estilo aqui? Eu faria assim, ó. Não usaria id, colocaria aqui style igual, então espessura, aí eu colocaria aqui, ó, fonte weight, e aí no caso 800, eu aplicaria aqui dessa forma. Isso aqui seria o inline, tá? Aplicar a estilização direta no parágrafo. Vou desfazer aqui. Porém, eu não recomendo fazer dessa forma. Primeiro. E como que eu faço isso aqui, Rogério? Então, em externo, aplicar isso aqui externo. Muito simples. A gente vem aqui, recomendo sempre abrir um novo diretório, dê o nome de CSS, e aqui eu vou criar um arquivo chamado texto.css, extensão CSS, e aqui eu aplico essas regras de estilização. Copiar, aplico aqui direto. Ctrl S. Tenho agora meu arquivo externo de CSS. Então aqui, em vez de deixar dessa forma em tags, style, eu vou colocar aqui uma outra tag, no caso link. Olha como a ideia ajuda. Eu seleciono aqui link .css. Ele já traz aqui a tag link, chamada aqui style sheet, e aqui href eu vou colocar o caminho css barra, ele já trouxe até meu texto aqui, meu arquivo CSS de nome texto. Ctrl S. Aí eu não preciso mais não, tem que ter o ID sim, claro que tem que ter. Eu estou identificando ele aqui, ó. A única coisa é que ele está externo, só isso. Que eu pensei em fazer classe. Quando eu faço classe, quando você vai fazer uma estilização que vai ser aplicada em várias tags, aquela estilização será repetida, então a gente usa geralmente o class, né? A classe. Aqui não. Aqui não se repita, então eu coloquei o ID. Vamos aqui. Carregar novamente. Não mudou nada? Claro que não. Está valendo a regra da estilização. Porém, em vez de ser um arquivo interno, eu estou utilizando um arquivo externo. Mas a regra está sendo aplicada de qualquer forma. Ficamos aqui com um vídeo bem longo, né? Mas isso aqui é um vídeo mais para quem está aprendendo. É o primeiro vídeo, tá, gente? Eu vou fazer outros vídeos, já aplicando algumas regras, usando imagens, vídeos, sons. A gente vai deixar os hipertextos aqui mais completos, tá? Esse é só um primeiro vídeo. E isso aqui é muito importante para quem está iniciando no front-end. Nós vamos mexer bastante aqui nos próximos vídeos, tá? Muito obrigado para quem esteve até aqui. Um grande abraço e até a próxima.